Vamos falar também sobre Campeonato Carioca, porque ainda não foram definidos os locais, né, os horários, mas os jogos e os dias estão definidos, né, para esses confrontos das semifinais do Campeonato Carioca. Vasco e Flamengo vão se enfrentar no sábado, ainda a definir o local. Há uma possibilidade de o Vasco tentar levar esse jogo ainda para fora do Rio de Janeiro, né? Ainda há uma definição. Amanhã vai haver uma reunião do Conselho Técnico tal para definir detalhes e horário, né? Fato que o Vasco não estava muito afim de jogar no Maracanã, né? Onde normalmente, né, a torcida do Flamengo vai em peso e tudo mais. Não foi permitido a ele jogar em São Januário, o clássico com o Flamengo, que era a ideia do Vasco inicial. Na fase de classificação e nos últimos brasileiros havia um acordo entre os dois clubes de ter o estádio dividido, uma curva para cada um, a arquibancada central mista. E assim vinha sendo feito, mas vamos ver agora como vai ser a definição para esse jogo. Até Nilton Santos, né, é uma das possibilidades ainda para o Vasco mandar esse jogo contra o Flamengo. E no domingo tem Fluminense e Volta Redonda, lembrando que o Volta Redonda tem a melhor campanha, por isso o primeiro jogo vai acontecer no Maracanã, certo? E o jogo da volta lá no Raulino de Oliveira. Horários ainda a definir. Como espetáculo, tomara que sejam 2 jogos do Maracanã com o estádio dividido, porque é um dos lugares onde ainda se conserva esse hábito e tem sido feito com segurança. O Rio tem conseguido fazer esses jogos com segurança e tomara que a gente continue tendo. Agora, em termos de jogo, de favoritismo e tudo mais, o Vasco anunciou também que, sobre esse assunto, né, que a decisão será tomada pelos jogadores, né, que os jogadores vão decidir onde mandar o jogo contra o Flamengo. Tem que ver como vai ser a questão dos jogadores também em relação ao horário, né? Porque os jogadores estavam... Também tem essa questão, né? Reclamando muito de jogar às 4h30 da tarde. Tem feito um calor desumano no Rio e essa é uma questão. Porque aí vai envolver questões da cidade também, porque a gente tem período de carnaval, tem muita coisa para essa reunião de amanhã. Confesso que o meu desempenho na pelada caiu durante esse período do ano aqui, porque está muito quente, 10 da manhã no sábado. Parou. Ô, Praz, Parou, então. No sábado eu jogo 10 da manhã e o calor está intenso. Menos com menos é mais. E aí a gente joga lá com gramado sintético, que está dificultando o meu desempenho também. O Diniz é contra sintético também. Vai entrar na questão. Ô, Praz, é claro que existe uma rivalidade toda em jogo e tudo mais. Se fosse uma decisão, como é no Campeonato Paulista, tem apenas um jogo, ainda o imponderável, né, permite resultados menos esperados. Mas nesse momento, pelo que jogam Vasco e Flamengo, tá difícil de acreditar que o Vasco possa passar pelo Flamengo em 2 jogos, não? O Flamengo é favorito, sem dúvida nenhuma. E aqui a gente não discute tamanho de clube, claro nem nada. É questão de desempenho dentro de campo e momento de time. O Flamengo é um time visivelmente pronto, com várias opções. Machuca Michael, machuca Cebolinha, entra Michel Araújo. Tem muita reposição. O Vasco está montando time, está chegando jogador, está contratando o Garré, contratando... Então, assim, é muita diferença hoje dos 2 times, dos 2 elencos. Óbvio que é um clássico. E no futebol tudo pode acontecer, a gente sabe aqueles chavões, mas hoje o Flamengo é amplamente favorito para passar. O que você acha? Para passar e para ser campeão estadual. Claro. Você imagina o Vasco conseguindo equilibrar as forças com o Flamengo na base da força, da motivação de um clássico, mas nem isso tem conseguido fazer o Vasco nos últimos tempos duelar bem com o Flamengo. O desafio é que é possível, o Vasco pode equilibrar? Pode. O Vasco pode ter uma estratégia defensiva bem montada, melhor do que a do primeiro jogo. O Vasco eventualmente pode fazer adaptações do seu jogo para conseguir sair um pouco mais de trás do que no primeiro jogo, como fez, por exemplo, no início do segundo tempo. Mas depois o Flamengo retoma controle ainda dentro daquele jogo. A grande dificuldade é fazer tudo isso em 180 minutos. Não é uma semifinal de um jogo só. E aí, em geral, a tendência é quem está mais preparado, com uma forma de jogar muito mais solidificada, consolidada, passar. E tem um investimento maior, tem um elenco com mais qualidade técnica, com mais recursos nesse momento. Enfim, o Flamengo é o favorito do campeonato, é favorito para passar pelo Vasco, acho que será favorito até embora o Botafogo tenha feito um ano excelente ano passado, você não consegue olhar para o Botafogo hoje e ver algo já construído nessa temporada. Então, a única questão é, se a final for um Fla-Flu eventualmente, só lembrando que o Fluminense foi o time que conseguiu mais duelar melhor e desde que o Felipe Luiz assumiu, o Mano enfrentou o Felipe Luiz no Brasileiro do ano passado, venceu. A única derrota do Felipe Luiz. Do Felipe. E esse ano foi 0-0 no Campeonato Estadual, mas o jogo também muito influenciado pelo calor, os 2 times, o jogo foi ruim mesmo. Muito ruim. Mas o fato é que o Flamengo não venceu o Fluminense do Mano. Então vamos dar uma olhada então nos números de Felipe Luiz, né? A gente tem aqui para vocês, desde que ele assumiu o Flamengo, nessa temporada, não é desde que ele assumiu o Flamengo, tá? Nessa temporada 2025, são 8 jogos, com 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 20 gols marcados, apenas 1 gol sofrido
um incrível aproveitamento de 91,7%. E aí são os números completos, né? Desde que ele assumiu, são 23 jogos com 16 vitórias, 6 empates e só uma derrota, essa citada pelo Mansur contra o Fluminense. São 43 gols pró, 12 gols contra, ou seja, 31 gols de saldo, né? Número expressivo. 78,3% de aproveitamento. E tudo isso com uma mobilização para competir que é muito impressionante, né? Ainda mais para começo de trabalho, né, Praz? Você teve diversos treinadores pela carreira, vários em início de trabalho, como o Felipe Luiz. Não sei se você pegou treinador em início de carreira, assim como ele, né, logo no primeiro trabalho, mas é uma evolução rara de se ver para tão pouco tempo, né? Eu acho que os jogadores do Flamengo, acima de tudo, foram inteligentes de comprar o barulho e saber que se eles ajudassem o Felipe, eles iam ter um cara do lado deles que podia trazer muita coisa. Não só questão tática, mas de entendimento, de uma leitura de jogo, de um cara que parou de jogar nesse grupo há pouco tempo, que conhece bem o Flamengo. Então, acho que os jogadores do Flamengo foram inteligentes, porque assim, é nítido que o Felipe não é mágico, né? O Felipe não tem... vamos dizer, uma magia de poder de convencimento absurdamente maior do que muitos treinadores e grandes treinadores que passaram. Vamos citar o Tite, por exemplo. Claro. Foi muito falado. O Tite é um cara que é conhecido por ter um controle dos grupos e ter uma questão de liderança muito grande, de fazer os caras comprarem ideia. E o que se vê do Tite para o Felipe, em termos de postura e de rendimento do grupo, do mesmo grupo, é absurdamente. É uma postura absurda, diferente. Eu acho que os jogadores meio que falam assim, pô, vamos aproveitar, vamos ajudar esse cara, porque ele está começando também. E o Felipe conseguiu encaixar muito bem. Assim, é óbvio que é um começo de trabalho, né? A gente não sabe como é que é o Felipe numa fase ruim, como é que é o Felipe passando por algumas dificuldades, porque ele não passou ainda. Eu só espero que a gente tenha calma para não querer julgar ele. Vamos dizer, o Flamengo tem no Campeonato Brasileiro aí 3 derrotas, 4 derrotas, que a gente não queira julgar o Felipe como um péssimo técnico daí. Porque senão a gente entra naquela loucura que é o futebol, né? Em uma semana o cara tem que ir para a seleção, uma semana depois ele tem que ser mandado embora. Então, assim, eu volto a falar, da torcida a gente não tem que exigir isso, porque a torcida é passional mesmo e a torcida não é obrigada a entender de futebol. A torcida vai e torce pelo time. Agora, quem comenta futebol, nós que somos, vamos dizer, especialistas no assunto, a gente tem que trazer um pouco de uma coisa mais ponderada, óbvio. Não estou dizendo não criticar, tem que se criticar. Aí voltando num assunto, por exemplo, o Abel deu uma entrevista depois do jogo falando que o treinador no Brasil é burro e os outros sabem tudo de futebol.